Shalom, igreja! Olá, tudo bem? A paz, saudade de todos. Dei uma sumidinha. Não é fácil esse negócio de editar, gravar, dá muito trabalho. Mas amém, estamos aqui para falar de Jesus, que esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. E hoje eu quero iniciar uma série com os irmãos de estudos bíblicos, um pouco mais aprofundado. Vídeos pequenos, mas com estudo bíblico. E os estudos vão estar direcionados aos grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? E o nosso grande ensinamento que nós vamos estudar hoje é: chame a atenção de Deus. Por muito tempo eu relutei em falar dessa palavra, mas alguns tempos para cá, Deus tem me dado algumas palavras, algumas lições, tem voltado a minha atenção a algumas coisas que nós precisamos, no geral, melhorar para que nós possamos alcançar o reino de Deus de fato. Amém? O nosso estudo, o primeiro grande ensinamento de Jesus é: chame a atenção de Deus. E está no livro de Mateus capítulo 6. Vamos começar lá. O livro de Mateus capítulo 6 é um livro que tem muitos ensinamentos de Jesus. Abre lá, Mateus capítulo 6, versículo 5. E fala assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha que intrigante essa palavra. Quando nós lemos até o título de como se deve orar e tudo mais, se nós levar somente para o lado literal, nós vamos interpretar de uma forma bem restritiva. Mas só que na palavra aqui, quando nós lemos ela e damos uma interpretação maior, que é assim que deve ser lido a Bíblia, né? Não propriamente literal, nós observamos que aqui Jesus ele tem uma preocupação de nos ensinar a não ser hipócritas, a não nos ensinar a não ser como os fariseus. Qual era a grande atitude, qual é a grande característica daquele povo hipócrita, os fariseus? Era eles fazerem as coisas para chamar a atenção dos homens. Eu oro em pé, eles oravam nas praças, oravam em público, mas eu falo em público, não é dentro da igreja, isso aí não é esse contexto. Mas é orar no meio da rua, é demonstrar aquilo que está fazendo, para dizer que está fazendo para Deus, e enfim, é chamar a atenção do homem para aquilo que ele está fazendo. Isso é uma grande armadilha, porque a palavra de Deus, olha só o que ele fala. Ele, para serem vistos por homens. Eu, em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Nós precisamos aprender a fazer para Deus, né? Muitas vezes a gente vê em algumas redes sociais, algumas pessoas pega e tira foto, olha, eu tô dando uma cesta básica para fulano e etc. É bonita a atitude, é legal, mas aquele registro ali pela luz da palavra de Deus não é legal, né? Pela luz da palavra de Deus significa que você estaria restringindo o quê? Estaria chamando a atenção para si, como você ser uma pessoa caridosa. É claro, quando é uma comunidade, uma igreja, aí é diferente, porque ali não tem o nome de uma pessoa estampada em si. Compreende o que está falando a palavra de Deus? Mas quando fulano faz algo para ciclano, etc., tira uma fotinha, posta, no meu entender, e as pessoas vão começar a falar assim: nossa, mas fulano é tão gente boa, ele é tão bom e etc. Presta atenção, você está chamando a glória de Deus para você está tomando a glória de Deus.
pessoas que agem dessa forma. Então, o que Jesus ele nos ensina? Algumas lições que eu separei. A primeira coisa, nós devemos fazer para Deus. E fazer para Deus significa fazer no secreto. E não precisa ser totalmente no secreto, é uma forma de falar. Mas nós devemos ser discretos. Compreende? Não tinha rede social. Já pensou na época de Jesus ter rede social? A pessoa postar e etc. Faça para Deus, querido. Ajude o seu próximo, ajude o seu irmão. Isso é de Deus. Mas cuidado para não chamar essa glória para você. Então seja discreto naquilo que você faz para Deus. E se preocupe em chamar a atenção de Deus. Algumas pessoas nem fazem por mal, né? Mas na palavra de Deus, elas nos chamam a atenção. Um dos primeiros ensinamentos de Jesus, né? Seja discreto, para que eu veja no secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. E aí Jesus ele começa a trazer aqui pontualmente como deve ser o nosso comportamento. E olha só, tente não publicizar aquilo que faz para o rei, é o que nós estamos falando. O último ponto é cuidado com a glória que não é sua. Essa palavra, ela até que se repete. Para você ver, tudo aquilo que é repetido na Bíblia, certamente Jesus, Deus, quis dar uma ênfase, não é verdade? E olha só, em Mateus capítulo 6, versículo 16, um pouquinho adiante, ainda fala sobre jejum. Se nós levarmos mais uma vez no sentido literal da palavra de Deus, nós vamos entender que aqui ele está falando só de jejum mesmo. Mas quando nós temos uma interpretação que ela não é restritiva, mas ela é abrangente, que avalia o comportamento, nós vamos entender algo ainda maior. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, fala assim: quando jejuares, não vos mostreis constritados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha só, mais uma vez Jesus trazendo um elemento aqui. E a palavra aqui de Mateus é muito interessante, no versículo 16, que mais uma vez Jesus chama-nos a atenção para nós não demonstrar aquilo que nós estamos fazendo por reino de forma pública, para mostrar aqui, como no jejum, que nós estamos sofrendo. Eu sou uma pessoa muito de oração, de muito jejum. Olha o que Jesus fala. Olha, ele chama mais uma vez de hipócrita quem faz as coisas sempre com o objetivo de demonstrar aquilo que faz para Deus, para chamar a atenção do homem para si. Querido, poxa, pastor Jairo, mas eu queria tanto uma palavra de ânimo, eu queria tanto uma palavra de alegria. E presta atenção, mas a palavra, nós precisamos, para nós se tornarmos completos, nós precisamos entender aquilo que Jesus queria nos ensinar. Ele, na realidade, em toda a sua humildade, em toda a sua magnitude, Jesus sempre, mesmo na posição de rei, de príncipe, de filho de Deus, legítimo e unigênito na realidade, né? E ele sempre nos demonstrou na sua humildade suprema que ele sempre se fazia menor do que os outros. Jesus era discreto, mas a sua presença provocava a multidão, chamava a atenção das pessoas por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia, mas Jesus nunca queria estar na frente do holofote, porque o holofote, ele sempre quando ele via que ele estava fazendo algo que chamava atenção demais, como Jesus, ele dava uma escapada, ele dava uma sumida, dava uma se reservada, porque a atenção, na realidade, ele sempre queria direcionar a Deus, que era o Pai dele. Ele sempre dava destaque e a glória a Deus, de fato. Então, isso é muito importante para nós nesses dias, nós aprendermos mais sobre a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, que Ele quis nos ensinar, que nós precisamos fazer para Deus.
Nós precisamos ser discretos. E não vai pensando, então não vou tirar mais foto com ninguém, não vou tirar mais foto da igreja. Não, meu irmão, não é isso. Não, pelo amor de Deus. Mas a palavra de Deus está falando que aquilo que você faz para Deus, seja mais discreto, seja, cuidado se as pessoas começarem a idolatrar a pessoa e etc. Cuidado com esse tipo de coisa. Amém? Essas coisas provocam a queda de qualquer homem de Deus. Grandes homens de Deus tiveram sua queda não porque fizeram alguma coisa errada ou falaram alguma coisa errada, mas porque tomaram a glória de Deus, simplesmente isso. Tiraram o foco de Deus e a palavra de Deus acabou se tornando um enfeite na sua ministração, nos seus atos de vida cristã. E isso não pode acontecer. Deus ele tem que ter um papel fundamental, ele tem que ter o primeiro papel, ele tem que ser o coadjuvante daquilo que nós vivemos e daquilo que nós falamos. Amém? Em nome de Jesus, que você possa ter aprendido alguma coisa, que vamos estar aprofundando na palavra de Deus cada vez mais e mais nesses dias, para que nós possamos estar preparados, porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem me chamado a atenção, eu quero aprender mais sobre Jesus e você. Então curta o nosso canal, curta a nossa página, compartilhe esse vídeo e vamos lá, vamos chamar a atenção de Deus juntos em nome de Jesus. Amém. Shalom.